Estou sendo presa? Espere. Posso perguntar? Temos bastante tempo para conversar. Provavelmente é um dos casos mais incomuns que eu acho que investigamos desde que me tornei xerife e talvez em toda a minha carreira. Uma mulher da Flórida está desempregada e enfrenta acusações criminais após ser pega usando a identidade de outra para trabalhar como enfermeira em um hospital, segundo as autoridades. O xerife informou que ela atendeu mais de 4.000 pacientes, mesmo tendo falhado no exame nacional para se tornar enfermeira registrada. E você não vai acreditar no que mais o xerife revelou em uma coletiva de imprensa. Eu vou me sentar com um advogado da Flórida para falar sobre o sério problema em que Alton Bardeza está agora. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Há muita troca de acusações acontecendo agora na região de Palm Coast, na Flórida. E tudo devido ao suposto esquema de uma mulher para falsificar sua licença de enfermagem. Alton Bardeza, de 29 anos, enfrenta várias acusações de fraude por sua suposta enganação. Mas muitos dizem que parte da culpa também deveria ser do hospital por não ter percebido a mentira dela. Bardeza foi presa na terça-feira, 5 de agosto, em Palm Coast e parecia chocada e confusa por estar sendo detida. Olha, temos a câmera corporal. Veja só. Oi, você é a Alton? Sim. Você pode sair do carro para mim, por favor? Claro. Espera aqui, o que está acontecendo? Coloque as mãos nas costas. Ok, minhas filho está do outro lado da rua. Ok, tudo bem. Estou sendo presa? Está sim. Espere. Posso perguntar? Temos bastante tempo para conversar. Só nos dê um minuto. Sim. Nós vamos cuidar de tudo isso. Então deixa eu te falar. Existe um mandado de prisão por crime grave contra você, ok? Tem uma fiança nisso, ok. O que é bom. Eu acredito que o valor da fiança é 70 mil, ok? Então você pode pagar a fiança para sair. Mas por quê? Você sabe do que se trata tudo isso? Na verdade, não. Tive um problema com o departamento de saúde, mas tenho minha licença. Achei que estava resolvido porque está limpa e ativa. Certo. Então isso vem disso. Nós fomos contatados, não eu diretamente, mas um cara do Departamento de Saúde e Serviços Humanos entrou em contato com você há alguns meses. Sim, eu tinha uma advogada e não ouvi mais nada, então... A advogada entrou em contato com ele informando que você está sendo representada no momento, entre outras coisas. Sim. Adoraria conversar, mas se você está sendo representada por uma advogada que quer estar presente para todo questionamento, fico limitado sobre até onde a conversa pode ir. Posso saber o que... Tem a ver com fraude médica? Posso conseguir a informação exata. Não me lembro de cabeça, mas tem a ver com medicina e coisas assim, coisas desse tipo. Tá bom. Você tem 7 acusações de roubo de identidade e 7 acusações de exercer a profissão sem licença. Isso tudo está relacionado ao Departamento de Saúde, Advent Health e coisas do tipo. Você já está ciente disso. Você já deu depoimentos para eles, para outros investigadores antes. Essa é só a primeira vez que está falando comigo. Certo, identidade. Então, não, eu estive com os outros caras quando eles estavam fazendo a investigação, mas eu não estive cara a cara com você. Posso só... pelo menos cobrir meu telefone? Sim, bem, não, sem problemas. Vamos deixar você fazer tudo isso. Não podemos simplesmente tirar suas algemas agora. Sei que você diz que não vai resistir, mas como você mesmo disse, já viu na televisão e nos filmes como essas coisas funcionam. Nunca tive ficha criminal, nunca fiz nada. Não estou dizendo que você fez, ok? Apenas não queremos que isso escale a um ponto em que coloquemos... porque a gente tira as algemas de você. Mas o que a gente pode fazer é chamar a pessoa que está cuidando do seu filho, e se você quiser contar para ela o que está acontecendo, você pode, com certeza. Ou, se preferir, a gente pode contar para ela. Posso ligar pra ela? Você pode só tirar as algemas pra eu ligar pra ela pelo telefone, pelo menos? Sim, tudo bem. Não tenho certeza se você vai... vamos pegar seu telefone e colocar no Viva Voz para você. Vamos pegar seu telefone e colocar no Viva Voz. Não estou dizendo que você vai fazer alguma coisa. A gente tira as algemas, coloca ali, certo? Certo. Não é a... É 041... Você pode ir para as chamadas recentes? E então? Sim.
Sim. Aumente para você. Parece que sua porta da frente está aberta. Sim, eu estava andando. Sim, por favor. Você quer entrar um pouco para sair do calor? Sim. Digo, tem mais alguém dentro da casa? Ok, você pode chamar. Tem mais alguém. Alguém mais está dentro da casa. Só meu cachorro, mas ele pode me tirar daqui, não vou fazer nada. Não podemos tirá-lo agora. Tudo bem, venha, vá para casa. Quero dizer, como eu disse, só mover meu carro na garagem. Relatórios de prisão e uma coletiva de imprensa do xerife do condado de Flagler, Rick Staley, revelaram mais detalhes sobre as alegações. Acreditamos que há mais de 4.400 pacientes com os quais ela, de uma forma ou de outra, esteve envolvida no atendimento no Advent Health Palm Coast, que é o nosso hospital mais novo no condado de Flagler. Então, aqui está a pergunta: como isso é possível? Como uma pessoa consegue se enganar para conseguir um emprego onde vai interagir com milhares de pessoas, potencialmente tendo a vida dessas pessoas em suas mãos? Segundo o xerife Staley, Bardisa se formou na Universidade Rasmussen em março de 2022. A Advent Health a contratou em julho de 2023 como técnica avançada de enfermagem. Ela teria indicado em sua inscrição que tinha a formação necessária para se tornar enfermeira registrada, mas ainda não tinha sido licenciada. Técnicos de enfermagem trabalham supervisionados por uma enfermeira registrada ou enfermeiro prático licenciado. A Advent Health diz que ela foi contratada com a expectativa de que faria o Exame Nacional de Licenciamento de Conselheiro. O xerife Staley diz que ela realmente fez o exame, mas foi reprovada. Então, quando a Advent Health voltou para saber sobre o teste, Bardisa disse que estava agendada para fazê-lo. Então, alguns meses depois, aparentemente disse a um especialista de recursos humanos que havia passado no exame e obtido sua licença. O número da licença que ela forneceu apareceu como válido, mas estava em outro nome. Sim, Alton Hood. Bardesa supostamente disse à pessoa do Recursos Humanos que ela tinha se casado recentemente. Então, seu novo sobrenome era Ruba, e a licença talvez ainda não refletisse isso porque tinha acontecido há pouco tempo. O Recursos Humanos pediu que ela enviasse uma cópia da certidão de casamento para um banco de dados da Advent Health, mas isso nunca foi feito. E então, aparentemente, ninguém deu continuidade nisso conforme documentado na prisão. Devido ao uso fraudulento de informações de identificação por Alton Bardisa e a negligência da Advent Health quanto às discrepâncias, Alton foi autorizada a iniciar e concluir o programa de residência de enfermagem em 20 de junho de 2024, aceitando um cargo como enfermeira registrada na Advent Health. A suposta fraude dela foi descoberta quando ela foi promovida. No começo de janeiro de 2024, Alton foi promovida a enfermeira responsável, despertando o interesse de seus colegas. Uma enfermeira anônima verificou a licença de Alton Bardesa e descobriu que sua única licença era de assistente de enfermagem certificada, porém vencida. A licença de Cadastro Nacional de Atividades expirou na sexta-feira, 31 de maio de 2024. Isso levou a Advent Health a iniciar uma investigação, o que resultou em pedir para Alton sua licença de casamento previamente solicitada para confirmar sua identidade licenciada. Alton deu várias desculpas e, no final, não conseguiu fornecer a documentação, sendo demitida na quarta-feira, 2 de janeiro de 2025. Então, Bardesa está enfrentando 7 acusações de exercer uma profissão de saúde sem licença e 7 acusações de uso fraudulento de identificação pessoal. E de acordo com a documentação de prisão que foi apresentada ao tribunal, de junho de 2024 até dezembro de 2024, Alton Bardesa atuou como enfermeira registrada para aproximadamente 4.486 pacientes documentados da Advent Health. Para falar sobre esse caso bizarro e suas possíveis consequências, chama a advogada de julgamento da Flórida, Alexis Rosenberg. Alexis, é ótimo te ver. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar de golpes antes. Esse é diferente. Obrigada por me receber, Jesse. Há muito para analisar aqui. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção é o que diabos estava acontecendo na Advent Health. Eles têm o dever de garantir que seus profissionais de saúde estejam devidamente credenciados e licenciados antes de deixá-los atender pacientes.
Qual é a responsabilidade legal da Advent Health? Porque isso não é, sabe? Prenda-me se for capaz. Esta é uma situação em que, bem, um pouco como no filme, mas só um pouco, você está se referindo a alguém que não possuía autoridade ou licença para tratar esses pacientes da maneira como supostamente o fez. O que acontece? Eles voltam e analisam os casos de todas as pessoas que ela tratou. E se, Deus me livre, algo aconteceu com eles, a Advent Health agora pode ser responsabilizada pelo que essa pessoa fez ou deixou de fazer. Sim, são apenas alegações até agora, mas se considerarmos como verdade, é preciso questionar quais seriam os efeitos colaterais disso. Claro, acho que você está envelhecendo, nós duas com esse prenda-me se for capaz. Mas sim, a Advent tem a Advent Health, tem exposição. Eles têm a obrigação de garantir que, como eu disse antes, seus profissionais estejam devidamente licenciados e credenciados. Então, você também tem a questão de que pode haver um problema com a cobrança. Estou presumindo que eles preencheram o que chamamos de benefícios do governo, como Medicare e Medicaid, e receberam por esses serviços que, na essência, foram cobrados de forma fraudulenta, porque esse provedor específico não estava devidamente licenciado. Então, eles têm esse problema junto com a possibilidade de, se ela, e ainda não sabemos, se ela causou algum tipo de dano físico a esses pacientes. Mas se, digamos, ela causou e houver um processo por negligência médica, então eles também poderiam ser responsabilizados civilmente por isso. Se o Medicare Medication Potentially acreditar que a Advent tinha conhecimento disso, ou deveria ter tido conhecimento, poderia haver uma causa para ação por fraude no Medicare e Medicaid, potencialmente em nível criminal. Pelo que entendi, ela foi demitida da Advent Health há meses, mas no vídeo da câmera corporal está usando jaleco. Será que ela fez a prova e conseguiu uma licença de verdade? Será que ela arrumou outro emprego? Isso é algo que me deixaria confuso. Bem, isso definitivamente é algo preocupante. Ela está praticando em outro lugar e conseguiu que alguém a contratasse? Sabe, o que me chamou a atenção nessa história foi também que o número que ela estava usando para essa outra Alton também funcionava para a Advent Health. Então, estou um pouco confusa sobre por que, quando eles colocaram esse número no sistema, não apareceu que a verdadeira Alton estava em outro local da mesma empresa. Esse é um bom ponto. É um bom ponto. Certo, então o xerife Staley explicou um pouco mais sobre essa investigação e mais especificamente sobre as acusações que ela enfrenta agora. Eles a demitiram. Após 2 meses, fomos notificados sobre o incidente, iniciando uma investigação de 7 meses. E o motivo de ter levado 7 meses é que você tem que lembrar que estávamos tentando seguir à risca as leis da Health Insurance Portability and Accountability Act. Então precisamos ter vítimas, nós não sabemos quem são as vítimas. E também precisamos trabalhar com o hospital para obter os nomes das vítimas. E isso exige intimações e investigação, e isso leva um tempo para ser concluído. Agora, com 4.000, mais de 4.400 vítimas, digamos assim, neste caso, trabalhamos com o escritório do promotor de justiça do 7º Circuito Judicial, que é o RJ Larisa, para determinar como você realmente não pode acusar 4.400 vezes. Acho que você até poderia, mas isso iria sobrecarregar significativamente o sistema de justiça criminal. Então, o período em que ela trabalhou como o que eles achavam ser uma enfermeira registrada totalmente certificada foi de 7 meses. Então, eles apresentaram uma acusação para cada mês em que ela trabalhou no hospital, supostamente como uma enfermeira registrada, totalmente licenciada e autorizada. Então é por isso que são 7 acusações. 7 acusações de exercer a medicina sem licença, basicamente, e 7 acusações de fraude de identidade. Você vai a um hospital e confia que a equipe do hospital é totalmente licenciada, preparada para te atender em qualquer que seja a sua necessidade médica. E por isso você precisa ter fé no sistema. E eu acho que, nesse caso, mostrou que havia algumas falhas, pelo menos no acompanhamento, em um processo de contratação muito confiável. Quando você diz, acabei de me casar, por isso meu sobrenome é diferente.
e pediram para ela fornecer, mas não houve acompanhamento. Então, acho que alguns erros foram cometidos no processo de contratação, mas você pode tratar disso com a Advent Health. Porque nós só analisamos o caso criminal e o que levou a ele, o que o causou. Até onde sabemos, não há lesão grave ou morte relacionada a este incidente. E, sabe, ela deve ter feito um bom trabalho, mesmo sem licença, porque estavam considerando promovê-la a enfermeira responsável, o que levou à revisão do seu arquivo e, no fim, foi assim que ela foi descoberta. Sinceramente, Alexis, esse é um bom ponto. Quero dizer, estávamos falando sobre como era o tratamento dela. Se ela ia ser promovida, provavelmente estava fazendo um bom trabalho. Olha, se for verdade que ninguém foi prejudicado, essa seria a melhor notícia. É algo inacreditável para dizer o mínimo. Fico curioso, sabe? Ele levanta esse ponto de que você não pode acusar, ou até poderia, mas seria impraticável com mais de 4.000 acusações. A forma como estão acusando ela faz sentido para você? 14 acusações são suficientes, dado o alcance dos supostos crimes cometidos por ela? Eu lido com casos de fraude em assistência médica em Nova York e na Flórida. E eu tenho que dizer que é um pouco mais complicado para eles provarem isso, porque não é simplesmente que ela se apresentou como enfermeira, diferente de um cenário envolvendo um médico. Então, realmente depende desses registros de tratamento. Se ela estava fornecendo, digamos, você sabe, fazendo coisas nesses registros que refletem que ela estava agindo e desempenhando funções como uma enfermeira registrada. Então, acho que foi aí que ele começou a tentar provar isso. Isso complicaria as coisas, então só faríamos 7. Quero dizer, ela está enfrentando acusações sérias com base nas 7 acusações. Na verdade, existem penas mínimas obrigatórias só por usar as informações de outra pessoa, que se aplicam a isso, diferente de exercer a medicina. Mas o que também me chamou a atenção foi que ele estava falando algo sobre a Health Insurance Portability and Accountability Act. E o que está contido nas informações disponíveis é que a saúde do evento estava demorando para entregar essas informações. Uma intimação foi emitida e eles continuaram tentando obter prorrogações. Então, foram eles que, além de tudo, estavam demorando para realmente fornecer à polícia quantos pacientes ela supostamente atendeu e os registros que mostram o que ela realmente fez nesse suposto tratamento. Aliás, pelo que eu entendo até o momento desta gravação, não há nenhuma testemunha de denúncia, certo? Nenhuma pessoa específica se apresentou para dizer que foi vítima e iniciar uma investigação. Isso faz diferença em como ela é acusada ou em como o caso avança? Não com as acusações pelas quais ela foi acusada. Por exemplo, o uso indevido das informações depende mais ou menos do que você analisa, dependendo da acusação, se é de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. Quantas vítimas existem? Nesse caso, há realmente só uma vítima de quem ela roubou as informações pessoais e também de quanto ganho financeiro ela obteve. Agora, se você pesquisar, a média salarial de uma enfermeira registrada na Flórida é de cerca de 80 mil. Ela fez isso por 7 meses, então estamos abaixo do que seria o primeiro grau de 50 mil e estamos no meio termo. E existem penas mínimas obrigatórias para isso. Agora, com a prática da medicina, não é necessariamente assim. Como ele disse, você poderia pegar 4 mil, porque há 4 mil supostas vítimas. Mas acho que o que fizeram é que quando você chega lá, fica ridículo fazer os 7, provavelmente foi uma boa abordagem. O xerife Stiley informou que houve demora na obtenção das informações necessárias devido à resistência e atrasos por parte da Advent Health. Ele ressaltou que o gabinete do xerife não possuía os prontuários médicos das vítimas. Então, deixe-me deixar bem claro, nós não recebemos nenhum prontuário médico. Então, o motivo pelo qual as vítimas ou pacientes estavam no hospital é desconhecido para nós. Tudo o que temos é o nome deles porque foram vítimas do crime. Alexis, só para esclarecer um pouco esse ponto, quão complicado é levar um caso como esse ao tribunal? Sabe, há muito a considerar. Leis de privacidade, políticas hospitalares relacionadas à divulgação de informações, testemunhas que podem estar relutantes em falar por vários motivos diferentes, medo de retaliação, constrangimento, você tentando entender qual foi o impacto que ela pode ter causado nessa instituição de saúde.
O que você acha? Então, as acusações relacionadas ao roubo daquela pessoa parecem ser bem diretas. Quando chegar ao tribunal para responder às acusações de exercer a profissão sem licença, poderão ser emitidas intimações. Mesmo com a Health Insurance Portability and Accountability Act, existem maneiras de entregar registros ocultando certas informações através de autorizações. Não é muito complicado, assim, agora que eles já apresentaram as acusações, conseguir essas informações necessárias. Eu acho que, uma vez que o caso seja julgado, uma boa advogada de defesa vai realmente questionar esses registros para dizer: olha, ela realmente não estava agindo como uma enfermeira registrada. Porque lembre-se, ela estava empregada, eu acredito, por quase 2 anos antes, sem estar sob o cargo ou atuando como enfermeira registrada. Então, sabe, você realmente olharia esses registros e diria, ok, o que está contido nos registros que eles dizem que ela realmente fez não necessariamente qualificaria alguém como atuando como enfermeira registrada. E isso seria, sabe, uma estratégia a ser adotada como advogada de defesa para tentar reduzir isso. Agora, a obtenção das informações pessoais, acho que isso vai ser realmente difícil de superar. Qual poderia ser a defesa dela? A defesa para isso, eu não vejo uma defesa para pegar as informações pessoais. E eu vejo, como eu já disse antes, a defesa de que, mesmo que tenham dado a ela, por aqueles 7 meses, o rótulo ou título de enfermeira registrada, na verdade, ela ainda não estava desempenhando funções de enfermeira registrada. E isso estará mesmo nos prontuários médicos. Aliás, quero falar sobre a mulher cuja identidade Bardeza supostamente usou para conseguir a vaga de enfermeira registrada. Segundo o xerife, a mulher estudou na mesma universidade e período, mas elas não se conheciam. Sabe, eu diria que isso é ganância, ou querer tanto um emprego a ponto de manipular o sistema e assumir a identidade de alguém para poder exercer a profissão. Você foi para a escola, mas reprovou na prova. E em vez disso, ela disse para eles que estava fazendo uma prova, mas foi aí que ela apresentou a identidade. E a outra parte irônica desse caso é, e talvez tenha sido assim que ela encontrou essa pessoa em particular. Ela encontrou alguém com o mesmo primeiro nome que o dela, mas com um sobrenome diferente. Mas como ela conseguiu encontrar foi porque elas realmente estudaram na mesma escola, mas não se conheciam. Então, de alguma forma, ela descobriu que era a mesma universidade, mesma turma de contratação, se você quiser, pela Advent. Mas elas nunca se encontraram. Elas nunca se conheceram. Você notificou a outra Alton? Notificamos e posso te dizer que isso virou a vida dela de cabeça para baixo. Se você pode imaginar, com todas as licenças exigidas pelo estado da Flórida e nacionalmente para alguém assumir sua identidade. Isso certamente é pior do que fraude de cartão de crédito, sabe? E assumir a identidade de alguém para conseguir um cartão de crédito ou uma hipoteca. Você está lidando potencialmente com a vida de pacientes que foram internados. Então é um caso muito incomum, provavelmente um dos casos mais incomuns que eu acho que investigamos desde que me tornei xerife e provavelmente em toda a minha carreira. Ah, e olha só, ambas as Altoms trabalhavam para Advent Health. A outra mulher trabalhava em um hospital em outra parte do estado. Agora, Alexis, pensaríamos que o sistema da Advent Health perceberia que eram 2 pessoas diferentes. Usando o mesmo número de licença, isso serve como um alerta para eles. Bem, acho que vai além disso. Na minha opinião, é uma negligência completa da parte deles. Isso sim, você está certa. Ela já estava no sistema deles. A verdadeira Alton já estava no sistema deles. Isso já deveria ter levantado suspeitas. Mas, na minha opinião, eles foram negligentes em todo o processo, não só no acompanhamento. Mas sim, sinceramente discordo do xerife. Eu não sei o quanto isso é incomum, acho que porque temos os 2 casos da Alton, porque em Miami você ouve falar, sabe, de pessoas praticando medicina sem licença, com frequência. Isso acontece. Talvez precisemos de outro momento para falar sobre isso. Continuando com Bardeza, mais detalhes de suas supostas condutas inadequadas foram revelados em documentos judiciais. Então, o diretor de enfermagem da Advent Health ficou encarregado de fazer uma investigação e descobriu que ela supostamente teria dado medicamentos a outros funcionários, incluindo o remédio para emagrecimento Ozempic.
Citação. A declaração dela mencionou ainda que um funcionário não identificado se apresentou dizendo que havia comprado medicamento controlado de Alton-Bardiza, que foi identificado como semaglutida, comumente conhecido como Ozempic. O mesmo funcionário não identificado afirmou que Alton-Bardiza já havia aplicado uma injeção anticoncepcional em um segundo funcionário não identificado. A Advent Health não identificou onde as prescrições foram preenchidas. Alexis, como se as acusações não pudessem piorar. O que acha disso? Bem, então eles... E, aliás, por que não há acusações de drogas? Por que também não há acusações de drogas? Bem, essa é uma boa pergunta. Mas quero dizer, mais importante, em algum momento durante isso, ela tinha o certificado de assistente de enfermagem certificado. Acho que expirou bem antes dela, sabe, no ano anterior. Então, não tenho certeza de quando tudo isso aconteceu. Como assistente de enfermagem certificada, você não tem permissão para aplicar injeções de medicamentos. Então, a aplicação da injeção é um problema sob essa licença. Isso vai de encontro ao que estávamos falando. Ela estava fazendo coisas que uma enfermeira registrada poderia fazer em oposição a alguém que não tem licença de enfermeira registrada. Então, você não tem permissão para dispensar, ela não teria permissão para prescrever medicamentos e também não teria permissão para aplicar injeção de medicamento em ninguém. Então, isso é um problema. E esses, mesmo que agora estejam sendo marcados como não identificados, tenho quase certeza de que vai acabar aparecendo suas identidades. Parece quase o que você estava dizendo, Jesse, que essa pessoa que se manifestou estava um pouco insatisfeita com talvez ela ser promovida e a outra pessoa não, e então fez uma investigação profunda para descobrir, sabe, o que havia sobre essa pessoa. Isso é uma possibilidade. E as pessoas teriam mais perguntas para Advent Health, certo? Então, vários veículos de mídia. Eles questionaram a Advent Health sobre as alegações e os eventos ocorridos. O hospital respondeu que não comenta assuntos privados de pessoal ou questões legais pendentes. Dúvidas devem ser encaminhadas ao departamento do xerife do condado de Flagler. Agora, Bardeza recebeu uma fiança de $5.000 para cada acusação, então isso totaliza $70.000. Até o momento desta gravação, na sexta-feira, 8 de agosto, as informações sobre os detentos do condado de Flagler mostram que ela não foi liberada. Uma audiência de instrução está marcada para 2 de setembro, após o feriado do Dia do Trabalho. Continuaremos acompanhando os próximos acontecimentos. Alexis Rosenberg, muito obrigado por participar. Obrigada por me receber, como sempre. É isso por hoje no Sidebar, pessoal. Obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde você ouve seus podcasts. Sou Jesse Weber, até a próxima!